Alô, super amigos e super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Steve Jobs. Sério, Steve Jobs. Ele vive, ele está bem aqui ao lado. Ele vive em cada momento que você faz uma ligação com o seu smartphone. Ele vive em cada momento que você acessa alguma coisa ou faz alguma coisa no seu iPad. E outros ais eternos que estão por aí continuam, né? Nas mãos de Tim Cook. Mas, realmente, quem criou tudo isso foi esta pessoa, nascida em 1955, um ano após a morte de Getúlio, e falecido, infelizmente, precocemente, em 2011. Nossa, muitas coisinhas ele deixou conosco. Uma lição de vida, uma biografia assim fantástica. Falando em biografia, falando em biografia, já li umas 2 vezes esta aqui. Fantástica, maravilhosa. Uma biografia autorizada por Walter Isaacson. Ficaram assim um bom tempo os dois, Walter e ele, para definir tudo que ele gostaria que nós soubéssemos após a morte. E ele fez um discurso assim fascinante, lá na Universidade de Stanford, que é uma universidade muito cara, uma universidade assim cobiçada por todos. E ele nunca se apresentou como um graduate, ou seja, como uma pessoa com curso superior. Na realidade, ele não fez nenhum curso superior. Ele era um autodidata, assim, fantástico, mas ele explica bem nesse discurso as razões pelas quais ele não completou um curso superior, uma chamada graduation in English, né? Muito bacana, muito legal. E nesse discurso, que tem o título de You've Got to Find What You Love, você tem que achar o que você ama. É muito importante, ele traz 3 histórias fascinantes devido à vida dele em 3 momentos marcantes e justifica cada situação com uma história belíssima, cheia de lições para todos. E nós vamos ver essa história hoje. Só que vai ser diferente, super. Eu não vou ler esse discurso para vocês. Não. Não vou ler esse discurso para vocês. Nós vamos apenas comentar esse discurso que ele fez em Stanford e ver a questão de vocabulário. Palavrinhas que apareceram que talvez você ignore, que são importantes para um vestibular, que são importantes para você entender melhor este discurso. Depois, ao final do vídeo, você vai acessar aqui embaixo, bem abaixo do nosso PDF, que vamos deixar aí para você, você vai acessar um link para um projeto muito legal em língua inglesa chamado English Subtitles, ou seja, inglês em legendas. E lá ele faz um discurso com legendas fantásticas que você vai acessar e vai dar uma olhadinha depois de assistir a nossa explanação, a nossa explicação ou a nossa situação aqui de deixar tudo muito claro, muito correto para você. Tá? Deixaremos outros links relacionados a ele para que você tenha mais informações. Steve Jobs é um tema assim que todos adoram, todos vão atrás, porque realmente são muitas lições, muitas situações em que ele venceu, perdeu, aprendeu, levantou, recuperou-se e mostrou como se faz a coisa. Pena que ele foi tão cedo, mas realmente ele deixou um legado muito importante para todos nós. Mas vamos ver esse discurso que é muito reproduzido na internet. Esta montagem da English Subtitles eu considero a mais interessante, mas eu deixarei outras montagens feitas em cima desse discurso aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam aí se divertir à vontade. Então, vamos ver o que tem nesse discurso, que foi intitulado pela English Subtitles, You've Got to Find What You Love. Você tem que descobrir aquilo que você ama, fazer aquilo que você gosta, senão, ele diz, o sucesso não será possível. Beleza? Vamos lá. You've got to find what you love. Você tem que descobrir aquilo que você ama, Jobs says.
É uma palestra, um discurso de 14 minutos e 13 segundos, portanto, bem curtinho, bem legal. E ele tem uma introdução aqui para o discurso que eu vou ler inteirinha. É a única introdução, a única situação que eu vou colocar para vocês assim, lida. Demais, eu vou só trabalhar vocabulários. Ele diz assim: I'm honored, estou totalmente honrado, to be with you today, de estar com vocês hoje, diz ele, at your commencement, em sua formatura. Commencement, formatura, palavrinha bem legal, from one of the finest universities in the world, em uma das melhores, mais conceituadas universidades do mundo, que é Stanford. E é mesmo, lá na Califórnia. Que mais? Truth be told, verdade seja dita. I never graduated from college. Eu nunca me graduei, nunca me formei numa universidade. And reticências. This is the closest, mais próximo I've ever gotten que eu consegui to a college at graduation, estar em uma formatura de universidade. Então, naquele discurso, como patrono, como paraninfo, como representante, como homenageado e homenageador, gostaram desse termo, homenageador, que ele se colocou, né? Foi o mais próximo que ele teve de uma formatura, porque ele não se graduou. Quando ele falou isso, o pessoal começou a rir, porque a lenda urbana diz: não, Steve Jobs era muito inteligente, era um autodidata. Para que fazer uma universidade? Com aquela inteligência, com aquela capacidade, com aquela criatividade, ele não precisava disso. Nem ele, nem Bill Gates, nem Elon Musk, nem ninguém. Basta o cara ser milionário, chegar lá, não precisa não. Todos nós precisamos de uma graduação, aprender alguma coisa numa universidade e assim por diante. E a história dele, ele deixa bem claro que ele não deixou a universidade por arrogância e conta aí na primeira história os motivos pelos quais ele deixou a universidade. Então, só repetindo um detalhezinho final aqui. This is the closest, mais próximo, I ever gotten to a college graduation. O mais próximo que eu cheguei a uma formatura. Today, hoje, I want to tell you 3 stories. Quero contar a vocês 3 histórias from my life, da minha vida. That's it. É isso aí. Apenas 3 histórias. Not big deal, ou melhor, no big deal. Nada demais. Just 3 stories. Apenas 3 histórias. Começa o discurso assim: histórias fascinantes. Eu vou trabalhar vocabulário e você vai assistir a palestra depois e vai lembrar de todas as palavrinhas que eu comentei aqui, tá? Primeira história. First story. Qual vai ser? So why did I drop out? Por que eu abandonei? Por que eu deixei? Em primeiro lugar, vamos deixar bem clara uma situação. Essa expressão drop out, que está pipocando demais em vestibulares, cada texto de vestibular fala em evasão escolar e essa expressão drop out aparece. Episódios de séries famosas, alguém deixa a universidade, alguém deixa o médio, alguém deixa o elementary, automaticamente o termo drop out, ele surge, ele pop out, ele aparece, né? Então, ele diz assim, que a primeira história é sobre ligar os pontos. The first story is about connecting the dots. Pontos. Você conhece a palavra ponto em inglês. Cada vez que você coloca um endereço eletrônico, seja o direcionamento para um site ou para um e-mail, tem o esquema .com, .com. Cão, que horror. Tem uma loja de pet aqui perto de casa que é .com. Vá ver, os caras inventam de tudo. Então ele começa, I drop it out. Eu abandonei, tá? Eu deixei, eu saí of Reed College, da universidade chamada Reed, que foi a universidade que ele escolheu para fazer, uma universidade particular paga pelos pais, verdade. E os pais eram pessoas sem muitos recursos, que economizaram duramente um dinheiro para que ele pudesse cursar uma boa universidade. Porque os pais dele, que criaram e assim por diante, eram pais adotivos.
Os pais verdadeiros, os pais sanguíneos, eles se conheceram. Steve foi produto de one night stand, ou seja, de uma ficada de uma noite, né? Se bem que parece que se gostavam, porque depois eles, quando Steve nasceu, o pai saiu, voltou lá para a Síria ou Irã, as biografias divergem bastante, e a mãe ficou responsável. Daí a mãe chegou à conclusão de que deveria deixar Steve para um casal que adotassem Steve Jobs, né? E daí que ele ficou sendo, digamos assim, criado pelos pais adotivos. Então ele fala lá, I dropped out, eu deixei of Reed College after the first 6 months. Não chegou a ficar 6 meses lá. But then stayed around as a drop-in. Drop-in é uma situação diferente. Drop-out é quando você sai. E drop-in quando você entra ou retorna. Digamos que você esteja fazendo uma Unicamp. De repente você abandona a universidade, mas você volta ou permanece apenas para fazer alguns cursos que chamam de extensão e outros nomes, outros rótulos por aí, dependendo da universidade, dependendo do país. Então ele deixou o curso que estava fazendo e foi fazer outros cursos, mini-cursos, alguns cursos que eu diria assim, técnicos, em áreas diferentes. Então, esta reentrada dele, ou essa permanência em outros cursos, é chamado drop-in, que foi um estudante visitante, não aluno da universidade, mas estando ali apenas para fazer aqueles pequenos cursos. For another 18 months, 18 meses que ele fez esses cursos técnicos. Or so before, I really quit. Realmente abandonei. So why did I drop out? Por que eu deixei? Por que eu abandonei? É a pergunta que ele faz. Por que eu deixei? Por que abandonei? E aqui embaixo tem aquela frase, né? Que eu já citei aqui, que impressionou a todos. Todos riram, todos aplaudiram. Nossa, o cara é um gênio e assim por diante. This is the closest I've ever gotten to a college graduation. Ou seja, foi o mais perto que eu cheguei de uma graduação universitária. Vamos ver a continuidade da situação. Ele começa lá, It started before I was born. Começou antes de eu nascer. A mãe biológica era jovem e não casada. Como que ele estabeleceu esse detalhe? Não casada. Unwed. Wedding, a cerimônia de casamento. O N na frente, esse que você vê em unhappy, e outras palavrinhas, outros adjetivos, significando não isso, não aquilo. Então, ali diz que ela era não casada. Como disse, Steve Jobs foi produzido em one night stand, que era apenas uma ficada, uma permanência, um encontro de uma noite. Mas o detalhe que quando decidiram dar Steve para um casal que adotasse, eles fizeram uma exigência. Os pais adotivos teriam que fazer o quê? Fornecer a ele, dar condições de ele se graduar num curso superior, tá? E também o pai e a mãe deveriam ter curso superior, para que pudessem passar a ele todas as informações, todos os direcionamentos com relação à vida acadêmica, ao dia a dia e assim por diante. Então, só vou deixar meu filho, diz a mãe biológica, para um casal em que o pai seja formado, a mãe seja formada e garanta para ele uma formatura também, uma graduation, college degree, graduação numa universidade. Graduação, você sabe, tá? Formados. Então, tudo foi estabelecido, tudo foi planejado para que acontecesse assim. Um casal com curso superior e que Steve tivesse curso superior. Só que quando ele apareceu, quando ele nasceu, como o termo que ele usou, when I popped out, quando eu apareci, quando eu nasci, decidiram que eles realmente queriam uma garota e não um garoto. Puxa vida, né? O casal ficou uma noite,
Quando tenho filho, não era bem o que eu queria, é melhor uma garota que um garoto, então vamos doar esse garoto, ou seja, throw away, dump him, ou seja, jogá-lo fora e vamos fazer uma garota. Aí é uma série de coisinhas aí que Steve deveria estar enlouquecido, né? Dos pais fazerem isso com ele. Mas ele é uma pessoa singular, uma pessoa muito bem preparada, uma pessoa diferente, muito diferente e superou isso aí, tá? Então, meus pais que estavam na lista de espera, conta ele, waiting list, lista de espera, receberam um chamado no meio da noite, meio, tá? Minha mãe biológica, conta ele, descobriu, found out, que a mãe adotiva e o pai adotivo não tinham o tal do curso superior. O pai era mecânico e a mãe era do lar. E agora? O que aconteceu? Se recusou a assinar os papéis de adoção. Não. Só para um casal que tenha graduation, tenha um curso superior. E não queria assinar de jeito nenhum. Mas ela foi concordar mais tarde. Concordar? Relented. Ela cedeu. Quando fez os pais prometerem, tá? Que dariam a ele curso superior. E os pais prometeram, vamos economizar, vamos trabalhar bastante e ele será formado em uma boa universidade. Daí ele conta lá que quando tinha 17 anos, ele foi para a universidade. Mas eu, naively, você conhece naive? Não é navy. Navy é marinha ou navy blue, azul marinho. Naive é assim, você pronuncia da forma como se escreve. Naively, ingenuamente, escolhi uma universidade que era quase tão cara quanto Stanford. E os pais que eram working class, classe trabalhadora, estavam assim se matando, mas trabalhando sem parar, fazendo economia, se privando de uma série de coisas para deixá-lo lá na universidade que ele tinha escolhido, que era o Reed College. Então ele diz assim, and all of my working class parents' savings, as economias dos meus pais, tá? Estavam todas sendo gastas nesse colégio, não é colégio, universidade, não é college, universidade. Colégio, como nós conhecemos, seria o high school. Para pagar as tuition. Tuition significa mensalidades escolares, tá? I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me to figure it out. Figure it out, descobrir. Então ele deixa bem claro nesse pedaço de sentença, agora vou ler a sentença total. After 6 months, depois de 6 meses, I couldn't see the value in it. Não pude ver o valor nisso. I had no idea what I wanted to do with my life. Não tinha ideia nenhuma do que fazer com a minha vida. Muitas pessoas chegam aos 17 anos, 18, puxa, que universidade que eu vou escolher? Faça medicina, faça engenharia. E o cara acaba escolhendo assim, na louca, como dizem, né? Was going to help me figure out. The minute I dropped out, no momento em que eu saí da universidade, tá? Eu parei de ter aquelas matérias obrigatórias do meu curso que não estavam me agradando, não tinha nada a ver com isso, segundo ele, obrigatórias, e que não interessavam a ele, e começou a drop in, entrar e frequentar naquelas que pareciam interessantes. Então ele escolheu um outro curso que parece que tinha mais a ver com ele, que era um curso sobre caligrafia, sobre estética das letras, estética das palavras, a colocação das palavras para serem melhor vistas, melhores apreciadas, ligação com publicidade em si, né? E diz lá, in much of what I stumbled, já ouviu falar em stumbled? Stumbled, quando me deparei into by following my curiosity and intuition turned out, se mostraram to be priceless, ou seja, sem preço, muito valiosas. Então ele viu que aquela decisão de
frequentar, digamos assim, apenas esse curso de estética das letras, que levou assim 18 meses, foram sem preço, ou seja, fantásticas e serviram para a vida toda dele. Que mais? Daí ele fala no colégio, né? No college, Reed College, que ele aprendeu muitas coisas, que lá era tudo com muito capricho, né? Cada pôster, cada rótulo, cada detalhezinho era lindamente caligrafado à mão, mas numa beleza assim singular. Deveria ter uma letra assim fantástica. Depois ele coloca aí a palavrinha amount, quantidade, e a palavrinha subtle, que significa sutil, mas diz que fez toda a diferença para ele. E aqui uma frasezinha que vem a seguir. If I had never dropped it out, se eu nunca tivesse saído do Reed College, da Universidade Reed, I would have never dropped it in. Eu nunca teria entrado nesse curso, nesta aula de caligrafia, de estética das letras, das palavras impressas. And personal computers, e computadores pessoais, como este que está aqui na frente, e os Macintosh e os Apples da vida, might not have, nunca teriam, digamos assim, the wonder typography, ou seja, a tipografia que eles têm. Então, toda essa beleza que você vê aí nos computadores da Apple e assim por diante, ele aprendeu nesse curso lá no Reed College, que era bem mais em conta, que não estava torrando toda a poupança dos pais e que seria muito mais interessante para ele. Daí, ele citou a palavra designing, projetando. Ele citou drop it in, entrado. Citou drop it in de novo, entrado. E citou também connect the dots, looking forward. Ou seja, conectar os pontos, ligar os pontos, entender a vida, fazer a coisa certa, antecipando situações, tá? But it was very, very clear looking backwards, olhando para trás, tá? 10 anos mais tarde. Então, ele viu que essa questão de ligar os pontos, de construir uma vida, ter situações assim interessantes, muitas vezes vale a pena você seguir o método de antecipar situações. Também ele cita ali que se você olhar para trás e ver o que aprendeu, também é importante. Que mais? Segunda história. Qual é a segunda história dele? My second story is about love and loss, amor e perda. Nesta história, ele conta que conheceu a esposa com quem ele viveu a vida inteira. Ele não era do tipo assim, mulherengo, ele era do tipo filósofo. Tanto que depois que ele terminou aqueles 18 meses e abandonou a faculdade, ele tentou algumas coisinhas lá na HP e tudo mais, trabalhou em outras empresas, Nintendo e assim por diante. Mas aqui diz que ele esteve também na Índia. Isso não está aí no discurso, mas ele esteve por lá para ver como viviam aquelas pessoas, aprender um pouquinho com elas, aprender um pouco da filosofia de vida daquela região. E também foi muito importante, muito interessante, porque teve uma época que ele saiu de casa para andar com as próprias pernas. Ele poderia ter ficado com os pais, não, eu vou andar com as próprias pernas. Eu tenho que direcionar a minha vida adequadamente. Mas ele não tinha dinheiro para almoçar nem para jantar, porque nos Estados Unidos a coisa não é moleza. Estados Unidos não é para amadores, como já coloquei para vocês. Então ele ia sempre num templo Hare Krishna, que os Beatles estiveram envolvidos também com Hare Krishnas, que tinham um mantra, um moro dizendo assim, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E John Lennon, ele colocou muitas coisinhas nas letras, George Harrison também, os Beatles estiveram muito envolvidos. E lá eles davam almoços e jantas gratuitamente. E ele ia lá filar o almoço dele, a sopa fantástica, que era fantástica, ele elogiava muito, e também a janta. E aqui, também, na minha cidade,
Eu vejo ali num ponto que eu passo todas as quintas-feiras, tem uma casa que é praticamente um templo Hare Krishna, e eu passo ali ao meio-dia, porque 12:10 eu estou iniciando uma outra aula numa escola ali perto. E quando eu passo ali tem uma fila de pessoas, mas não homeless, não pessoas sem teto, não mendigos, mas sim estudantes, trabalhadores, vendedores, jovens que fazem uma fila para receber o almoço de graça. E quando chega meio-dia, eles abrem aquela janelinha e o pessoal já vai ali bonitinho receber o seu almoço. E sempre quando eu passo lá, lembro de Steve Jobs. E aqui ele cita o quê? A questão da Apple, que ele fundou, é verdade, ele fundou com Wozniak, exatamente, Wozniak. Era aquele amigo dele, os dois montaram a empresa numa garagem. E ele cita nesse esquema a palavrinha released, lançado, turned, que ele tinha completado 30 anos. E com 30 anos, já com uma empresa de milhões de dólares, meu Deus, com 27 eu esperava estar milionário e até hoje não fiquei. Mas também estou no país errado, né, Super? Quem sabe lá eu teria um patrocinador, como ele teve também. Eram 3 pessoas, né? Porque ele não tinha, assim, tantos milhões para fazer tantos mil computadores. Alguém bancou isso. Nos Estados Unidos é assim. Você localiza pessoas talentosas, como Bill Gates, Steve Jobs e outros, né? E você banca o projeto, alguém com dinheiro banca, e daí vem. Mas só que o nome vai para quem criou, não para quem bancou. Mas quem bancou ganha também milhões e milhões e milhões de dólares, né? Mas com 30 anos, ele queria ousar demais, fazer projetos mirabolantes. E os sócios disseram, não, isso vai quebrar a empresa. Ele estava quase quebrando a Apple. Então, I got fired, fui demitido, diz ele. Assim, puxa, a empresa que eu fundei e agora me demitiram? Eles nós contratamos alguém que eu pensei que fosse muito talentoso para direcionar a companhia, porque ele não era administrador, tinha que ter um bom administrador. E essa pessoa que ele realmente contratou, que ele considerava amigo, assim por diante, na hora que os outros sócios, outros participantes, outros acionistas disseram, você está fora, você vai quebrar a empresa. Esta pessoa que ele contratou, ele ficou ao lado dos outros e não ao lado dele. Então, puxa vida, eu trouxe ele para cá e ele realmente me fez essa. Daí ele cita aqui, eventually, consequentemente, we had a falling out, ou seja, um desentendimento. Depois ele diz, when we did, quando nós nos entendemos, our board of directors sided with him, ficaram com ele, que tinha decidido, não, Steve tem que sair. Tudo bem. Daí ele teve várias experiênciazinhas, ele fala que em baton significa bastão, né? Ele tentou, no caso, pensou em largar tudo, depois tentou se desculpar, apologize for screwing up, por prejudicar tanto a empresa, né? Screwing up, vocês sabem o que é. Então ele foi lá, olha, desculpe, eu com minhas ideias muito ousadas, estava prejudicando a empresa, por favor, me aceite de volta, desculpa, mas não quiseram saber, vá embora. Ele tinha uma certa arrogância, mas não uma arrogância maléfica, né? Mas uma arrogância de desejos, de visão futura, de ansiedade, e queria fazer tudo que estaria planejado para depois, agora, era o jeitão dele. Então, isso foi um fracasso público, né? Ele foi demitido publicamente, muito publicamente. Pensou em fugir. Só alguma coisa vagarosamente começou a surgir. Daí ele cita o termo down, que eu já citei aqui em outros textos, que significa iniciar, porque down é madrugada, madrugada é no início do dia. Então começa a iniciar o dia, alguma coisa começa a iniciar, a aparecer para ele. Então uma outra ideia já estava vindo. E ele decidiu, eu tenho que recomeçar. O termo recomeçar, que você ouve muito em séries e filmes, e por aí em textos assim por diante, é start over. Daí temos lá heaviness, peso, lightness, leveza, freed, libertou, remarkable, notável e current, atual,
que nós vimos aí em todos os textos que nós já passamos. Mais uma frase que nós vamos citar que realmente marca uma situação. I'm pretty sure none of this would have happened. Eu tenho certeza absoluta, pretty é alguma coisa mais enfática, que nada disso teria acontecido if I hadn't been fired from Apple. Que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. It was an awful tasting medicine. Foi um medicamento assim com gosto muito ruim, horroroso. But I guess, eu acho, the patient needed, ou seja, o paciente, ele precisava dessa demissão para vir de uma forma diferente para amadurecer. Sometimes life hits you in the head with a brick. E ele cita, algumas vezes a vida atinge você na cabeça com um tijolo, para que você aprenda dessa forma alguma coisa muito importante. Awful tasting, gosto horrível. Medicine, remédio. Break, tijolo. Settle, estabelecer, se acomodar. Ele diz assim, don't settle, não se acomode. Então, sempre quando você tem projetos, né, na sua vida, e você tenta uma vez, não deu certo, tenta a segunda, não deu certo, tenta a terceira, ele diz assim, don't settle, não se acomode, tente de novo, veja o que está errado, veja aquilo que você pode melhorar. Se você é talentoso e acredita e o seu produto é bom, você don't settle, não se acomode, toque o projeto adiante. Terceira história. My third story is about death. Minha terceira história é sobre morte. When I was 17, quando ele entrou na universidade, I read a quote. Ele leu uma citação. That went something like, que era alguma coisa como, if you live each day, se você vive cada dia, as if it was your last, como se fosse o seu último dia, someday you will most certainly be right. Um dia, certamente você vai estar certo. Vai ser o seu último dia, porque um dia você vai ter que ir para aquele lugar, né? Ou seja, sair desse mundo para o universo paralelo. Daí ele cita aí in a row. Ele cita aí pride e cita failure, que significa fracasso. Então, in a row significa em uma fila ou seguidos. Pride, orgulho e fracasso. Mas ele diz que é sobre morte. Por que é sobre morte? My doctor advised me to go home and get my affairs in order. Meu médico disse para ir para casa e deixar meus assuntos, todos os meus negócios em ordem. Which is the doctor's code, que é o código do médico para dizer prepare to die, se prepare para morrer. Que tinham contado para ele que ele estava com câncer no pâncreas. E câncer no pâncreas é alguma coisa muito séria. 99% das pessoas não conseguem vencer e vão. E esse 1% ele não fez parte, foi também. Se bem que eu conheço pessoas maléficas ao extremo, que fazem um mal incrível para esse planeta, que estão até hoje, e alguns até se livraram de câncer no pâncreas, e estão aí praticando mal abertamente. É uma coisa assim, meio estranha lá do algoritmo, né? Que mais? Daí temos trap, significa armadilha. Tá? Remember that you are going to die is the best way I know to avoid the trap. Lembrar que você vai morrer é a melhor forma de você evitar a armadilha, de pensar que você tem alguma coisa a perder. You are already naked. Você já está nu, sem nada. There is no reason not to follow your heart. Não existe razão para você não seguir o seu coração, já que você vai morrer de qualquer jeito. Daí ele tem aqui no longer, não mais. Button up. Quando você termina de se vestir, você termina abotoando o paletó. Ou seja, você termina, no caso, deixando o último item de um processo de se vestir, que é abotoar o paletó, e daí você pode sair. Então, button up. Mais uma série de situações. Share, compartilhar. Noise, barulho. E drown out, afogar, né? E aqui ele dá um conselho muito interessante para não deixar as pessoas ficarem afogando
a sua voz interior. Você tem aquele projeto, você tem aquele desejo, aquele pensamento, mas outras pessoas vão lá maldosamente, ou por uma questão de hábito, ou por uma questão de não preparo existencial, não preparo para a vida, assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Então ele cita essa frase: Don't let the noise of others' opinions, não deixe o barulho da opinião dos outros, drown out, afogar your own inner voice, sua própria voz interior. Epílogo: Stay hungry, stay foolish. Permaneça sempre com fome, permaneça sempre tolo. O detalhe é que Steve Jobs sempre foi considerado muito tolo. Imagine inventar alguma coisa que você vá conversar, ao mesmo tempo vai pesquisar na internet, ao mesmo tempo vai fazer isso, vai fazer multifunção no aparelhozinho. Ele conseguiu. Imagine você fazer um daqueles tabletes lá que aparece no Star Trek, no The Voyager, em que ficam lá, papapá, aquilo não existe, nunca vai existir. Ele insistia. Então sempre ele passou por fool, tolo. E sempre estava ávido, com fome de coisas novas, o que causou aquela demissão dele. Então, no epílogo, no final da história, ele diz: Stay hungry. Permaneça sempre com fome. Stay foolish. Permaneça sempre sendo um tolo. Estando ávido de alguma coisa e sendo tolo, não importando para que outras pessoas digam para você, você vai chegar lá. E aqui ele tem a palavrinha sort, tipo e neat, limpas. Hiking, que é pedindo carona. Farewell, adeus. E anew significa outra vez e mais uma vez. Esse aqui já é um link para o nosso vídeo lá do English Subtitles. Então, este foi o discurso dele. Muito interessante, muito bacana, muito legal. E agora você tem aqui ao lado, né, 4 quadradozinhos. Num deles eu vou deixar o link para o discurso. Vou deixar também na descrição do vídeo aqui embaixo para você dar uma olhadinha. E vou deixar outras histórias aí para você ter um acesso legal e ficar tudo bacana. Super amigo, super amiga, vamos fazer outros vídeos com esses discursos, essas palestras de famosos que nos trazem alguma coisa interessante que nós para que nós possamos aproveitar em nosso dia a dia. Espero que tenham gostado. Se gostaram, passem o link adiante. Se inscrevam aí no nosso canal, né, que isso ajuda bastante. Dê aquele like legal para que possamos aí fazer cada vez mais, cada vez melhor. Porque, segundo Steve, eu tenho que estar sempre ávido, sempre querendo coisas novas, sempre querendo aproveitar situações e aperfeiçoar situações e permanecer tolo. Não, Jomar, isso não vai dar certo. Eu acho que vai, mas não sem a ajuda de vocês. Então, essa citação aí de se inscreva, dê um like, assim por diante, é muito importante para montarmos, para consolidarmos um projeto que é muito importante para todos nós, para mim e para vocês também. Um grande abraço a todos e até. Bye, bye!